Salve, rica noite a todos, a todas. Eu sou Camila Adão, sou colaboradora da Casa Fraterna Novo Caminho. Eu vou falar sobre alimentação e espiritualidade para a gente dar início a esse estudo de hoje. Nós vamos começar com uma prece. Agradeço a Mãe Terra por toda a sabedoria transmitida através da alimentação que nutre os nossos corpos, por toda a alimentação além do prato, agradecendo a todos os orixás, seres acessos e de luz que trabalham em prol da boa alimentação e abundância da Mãe Terra, que nos nutre, que nos dá a sustentação, que nos dá a sabedoria, que Zambi, nosso Pai, esteja conosco, nos trazendo essa clareza, para que possamos adquirir um pouco mais de conhecimento nessa noite de hoje. Assim seja. Então, eu vou começar apresentando hoje, né? Vou falar sobre um tema que é muito pertinente à minha vida, ao meu dia a dia, que é falar sobre alimentação e espiritualidade, né? Eu trabalho com isso todos os dias, o que eu venho trazer hoje. Então, eu trago hoje muito do que eu vou trazer hoje é parte de um estudo que eu tenho que chama Expansão da Consciência Alimentar, que é um modo de vida que abrange a alimentação não só no prato, mas além do prato, como todas as formas de alimento que temos na nossa vida. Então, né, para a gente começar assim, a gente começa desde que a gente nasce, que a gente chega aqui nessa terra, a gente precisa de alimento para a gente, no mínimo, sobreviver. Então, a gente começa amamentando na nossa mãe, amamentando do leite materno, e com isso a gente vai evoluindo na nossa alimentação, conforme os alimentos que os nossos pais, na grande maioria das vezes, nos dão, e a partir daí a gente começa a criar vínculos emocionais, vínculos culturais e sociais através da nossa alimentação, que vai formar o nosso paladar, que vai formar a nossa cultura de alimentação, para que a gente possa viver aqui. Então, o que nos dá a sustentação de estarmos encarnados é que precisamos nos alimentar para nutrir a nossa máquina biológica, esse templo que abriga o nosso espírito. Então, vivemos na Terra, nessa dimensão, nesse mundo, nessa evolução que a gente está na Mãe Terra, e, por enquanto, precisamos nos alimentar para isso. Né? Em planos superiores, em planos mais elevados, essa alimentação, ela se dá de uma outra maneira. Se dá, às vezes, até por osmose de campos de vegetais, de campos de flores, de rios e nascentes. Mas aqui a gente precisa. Espera que não sou de novo. Então, e para que a gente tenha uma qualidade de vida, a gente precisa escolher o que colocar para dentro do nosso corpo. Não só na forma de comida, mas na forma de pensamentos, na forma de ações. Isso tudo faz parte da alimentação integral do nosso templo, do nosso corpo. Né? Então, a gente fica muito associado ao que a gente come, à comida, mas faz parte de um conjunto. Né? A quantidade de água que eu tomo, os pensamentos que eu mantenho na linearidade do meu dia a dia, os exercícios físicos, como que eu cuido fisicamente do meu corpo, das minhas emoções. Então, é todo um conjunto que vai fazer com que a gente potencialize o nosso corpo
e não só o corpo físico, mas todos os nossos corpos, para que a gente possa elevar o nosso espírito, sutilizar o nosso corpo físico, para conseguir uma maior conexão com a espiritualidade, a gente conseguir uma maior clareza de pensamentos, uma maior clareza de conexão conosco mesmo, para entender todo o todo que nos acompanha. Se eu estiver falando muito rápido, se o meu raciocínio tiver um pouco demais, pode perguntar, pode, né, fazer essas intervenções. Então, então a gente começa no básico, né? A gente vive num planeta vivo que é a Terra, Gaia, Pachamama. Todos os nomes denotam a deusas, que representam a figura da grande mãe. E somos nascidos, quem nos pare é uma mulher. A gente nasce de um útero, de um ventre. E essa é a grande representação da Terra, que é a mãe que nos acolhe, que nos sustenta, que nos dá abrigo. Então, como que eu estou cuidando dessa casa? Como que eu estou cuidando dessa mãe? Como que eu estou cuidando de mim como morador da mãe? Como que eu estou cuidando da terra, que dá, que provém toda a alimentação para ter uma boa encarnação, para ter uma boa vida, para ter saúde física, mental, emocional e espiritual. Então, a teia do que eu coloco para dentro do corpo é muito mais extensa do que se vê no prato. Então, o que eu como, ele reverbera em quem? Ele reverbera aonde? Quanto mais lixo eu produzo, mais eu poluo a terra, mais eu poluo o meu corpo, mais eu poluo esse templo que abriga o meu espírito, mais eu atravanco a minha evolução, mais eu atravanco a evolução do todo, que eu sou parte do todo. E o que eu como influencia não só em mim, não só dentro da minha casa, mas influencia no micro e influencia no macro. Então, se eu vejo uma terra tem uma plantação onde existe mão de obra escrava, o que é que eu estou consumindo? Se eu coloco a morte dentro do meu corpo, a dor, o sofrimento, o que é que eu estou consumindo? Eu estou consumindo isso tudo, eu estou consumindo o trabalho escravo, eu estou consumindo a dor de seres humanos e de animais. Eu estou colocando para dentro do meu corpo toxinas liberadas também pela terra, também pela mão do homem, também pelos animais que estão sendo abatidos de forma exacerbada. Então, o que que eu estou comendo? Essa é uma pergunta que, na minha caminhada, eu fiz e continuo refazendo de tempos em tempos para expandir a minha consciência de alimentação. O que que eu estou comendo? O que eu como influencia em quê? Na minha evolução, na evolução dos meus irmãos, na evolução dos animais, na evolução dos vegetais, né? E linkando tudo isso um pouco assim, falando dentro da nossa vivência, da nossa realidade, da casa fraterna de terreiro, por que que se existe o preceito antes de um trabalho espiritual acontecer? Porque eu preciso sutilizar a energia do meu corpo físico e, consequentemente, elevar e potencializar os meus corpos
mental, emocional e espiritual, para que eu tenha maior conexão com a espiritualidade superior. Então, o que que diz para a gente fazer no preceito? Não comer carne, não comer alimentos pesados, não ingerir álcool, não fazer uso de drogas, de tabaco, não fazer sexo, que é um tipo de alimento que a gente põe no nosso corpo. Energia sexual, tudo é alimento. Mas por que que se foca tanto na alimentação? Porque se a gente coloca um alimento pesado, um alimento denso, um alimento de difícil digestão, um alimento que carrega essas energias de dor, de sofrimento, de morte para dentro do meu corpo, vai abaixar energeticamente a frequência dos meus corpos. E aí o que a gente vive num automatismo que eu vou fazer preceito e o preceito é um dia e acabou. Mas o porquê que se é importante fazer? Qual é a importância de ter uma alimentação balanceada, uma alimentação leve? A importância de não ingerir álcool, porque isso tudo abaixa a frequência do nosso corpo. E com a frequência baixa do nosso corpo, a gente sobe menos, né? Eleva menos. A nossa conexão fica, deixa eu pegar a palavra aqui, falha, né? Dá falhas na conexão. Então, são pequenos detalhes, mas que fazem uma grande diferença, né? Então, por que não estender o preceito? Por que não pensar nessa alimentação fora de um preceito? Por que não pensar nessa alimentação no meu dia a dia? Qual é o desafio de manter uma alimentação leve, consciente, que faz bem para a minha saúde todos os dias da vida? Não que vai ter a perfeição, mas qual é o máximo que eu posso fazer para conseguir me alimentar da melhor forma possível, né? Mas, infelizmente, a gente cresce numa sociedade, e até dentro de sociedades espirituais, que tem grandes estudos sobre alimentação, que na prática é muito difícil, porque está cristalizado. Que comer carne, se eu não comer carne, eu vou ficar fraco. Que tudo que eu coloco açúcar, que abaixa a minha energia, que inflama o meu corpo, que aumenta o nível de toxina, que dificulta os meus pensamentos. Então, é, a gente cresce dentro de uma sociedade que quer nos emburrecer, que quer nos deixar na ignorância para que a gente não tenha uma boa autonomia da nossa saúde. E a saúde não é só física, é a saúde plena. Porque não tem como eu falar de alimentação sem falar de espiritualidade, porque somos espíritos encarnados no corpo físico. E quando eu falo de saúde através da alimentação, isso automaticamente influencia dentro no espírito que aqui habita. Então, é muito complexo e uma das mudanças mais difíceis que a gente passa, que o ser humano pode passar, chama alimentação, porque ela influencia na sociedade. Você vai na casa da sua avó, ela faz um bolo para você e você fala: Não, avó, eu não como mais bolo. Ah, come. Mas por que que você não come? Você vai numa festa, num, mas eu não como. Mas por que que você não come isso? Ah, mas eu vou deixar de comer porque em tal lugar isso acontece.
E aí, se eu não for, eu não vou comer mais. Ah, mas se eu não parar de comer isso, o que que eu vou comer? Né? Eu vou ficar fraco, eu vou ficar doente. E a gente esquece de olhar que tudo que a gente precisa, a Mãe Terra nos dá, em forma de vegetais, de cereais. A gente não precisa disso, né? A gente não precisa colocar industrializados dentro do nosso corpo. Quanto mais pacotes a gente abre, mais a gente adoece. E a gente sabe que a doença, para ela chegar no nosso corpo físico, na verdade, ela está instaurada no perispírito. E aí, quando ela ultrapassa de uma porcentagem do perispírito, ela chega no nosso corpo físico. Então, como eu falo de saúde do corpo físico, sem falar da saúde espiritual dentro da alimentação, né? Tudo está interligado. A forma como eu me alimento, se eu tenho uma alimentação mais leve, eu tenho um funcionamento de intestino melhor, que é o nosso segundo cérebro, que ele pensa quase equivalente ao nosso cérebro. E aí, se eu tenho um intestino que funciona bem, eu sou uma pessoa menos ansiosa, eu sou uma pessoa com menos raiva, que eu vou saber lidar melhor com as minhas emoções, que eu vou meditar melhor, que eu vou ter uma conexão mais elevada com a espiritualidade. Eu vou ter um raciocínio mais lógico. O meu corpo vai ficar mais leve, eu vou ficar mais feliz, mais alegre e mais saudável. Mas é um desafio pensar em se alimentar sem abrir muitos pacotes. Porque o pacote ele te chama a atenção. Ele é colorido, ele tem propaganda na televisão, ele tem propaganda na internet. Ele te vende uma falsa saciedade de prazer, mas que na verdade adoece. E aí, com isso, a gente tem que ir na farmácia apelar para os alopáticos, que vai remediar o que uma má alimentação nos deu, e assim a gente entra num ciclo de adoecimento do nosso corpo. Sendo que se eu começo a ter uma alimentação equilibrada, uma alimentação mais leve, eu faço todo esse caminho inverso, de resgatar a saúde integral do meu corpo. Quanto mais eu desinflamo o meu corpo, mais eu desinflamo a minha caminhada, as minhas células, os meus pensamentos. Então, é, é tudo muito simbiótico, né? De pensamentos, de meditações, de conexões espirituais com a saúde física e espiritual. Mas é muito difícil quebrar um paradigma de se fazer uma boa alimentação dentro da nossa própria casa. O primeiro obstáculo e o primeiro desafio é dentro da nossa casa, na grande maioria das vezes. Mas e eu? E eu, né? Eu vou falar por mim. Eu vou dar um exemplo. Eu cheguei no veganismo, eu não gosto muito de usar essa palavra, porque eu acho que ela restringe muita coisa. Mas eu cheguei numa alimentação consciente, à base de plantas, através do meu caminho da espiritualidade, através da escuta do meu corpo. A gente se desconectou do nosso corpo, da sabedoria do nosso corpo, com a correria do dia a dia, com o uso abusivo de celular, de televisão, a gente se alimenta
vendo televisão, mexendo no celular, mas a gente não come, já não sabe o que a gente come. A gente sabe o que a gente vê. A gente não vê o que está no nosso prato. E há uns quase 10 anos atrás, uns 10 anos atrás, para mais, uns 12 anos atrás, eu tive um contato e um chamado muito forte da alimentação através da escuta do meu corpo. O que é que o meu corpo está pedindo? O que é que faz mal para o meu corpo? Dentro da caminhada espiritual, de escutar o meu corpo nesses momentos de meditações e entender que ele não precisava mais de determinados alimentos para sobreviver. E aos poucos eu fui dando vazão e ouvido para isso, porque eu falava que eu nunca ia ser vegetariana na vida. Tem 5 anos que eu sou vegana. Então eu dei vazão para minha consciência, ele é superior para a minha sabedoria, que está além do consciente, que ela estava escondida. E eu fui começando a dar vazão para isso. Fui entendendo que se eu comesse determinados alimentos, meu corpo já estava rejeitando aquilo. A começar pela carne. Eu comia a carne, meu corpo falava, eu não preciso disso. Na forma de indigestão, na forma de diarreia, na forma de ter ânsia de vômito, na forma de comer e sentir nojo. E isso é a sabedoria que a gente traz do nosso espírito. É o que meu corpo precisa nesse agora para ele se tornar saudável. O que que ele precisa para o bom funcionamento? E aos poucos eu fui dando vazão para isso. Não foi fácil, mas eu fui me abrindo. E conforme eu fui adentrando esse caminho, eu fui percebendo que a minha qualidade de vida aumentava, que a minha reatividade diminuía, porque se eu coloco a dor e a morte dentro do meu corpo, eu vou ser mais reativa. Eu vou ter mais raiva, eu vou ser mais ansiosa. E isso não é simplesmente por afinidade energética. Eu não vou na mata caçar o animal que eu vou comer. Eu vou no supermercado comprar. Alguém matou para mim. E como é que foi? E a dor? Como que isso aconteceu? Quais são as doenças que esses animais carregam? Quantos antibióticos ele tomou? Quantos hormônios de crescimento? Há quanto tempo esse animal foi abatido? Há quantas vezes essa carne foi congelada e descongelada? Para chegar até a prateleira e eu ir lá e comprar e colocar um pedaço de carne dentro do meu corpo, com muitos temperos para apaziguar o paladar da carne e do sangue, para saciar a vontade, que em pouquíssimos minutos ela passa. Então a gente precisa ter uma disciplina alimentar. A gente precisa ter consciência do que a gente coloca no corpo. Entender que o sangue que é abatido dentro dos frigoríficos, das aves, eles também atraem os grandes magos negros. Não são só os animais que são abatidos em ritos, em sacrifícios. Os grandes locais de hordas de obsessores de magos negros hoje são os grandes frigoríficos, onde há um grande derramamento de sangue de uma vez só.
Matamos milhares de cabeças de gado, milhares de aves, milhares de peixes por ano. E quanto de sangue é derramado? Como eu posso falar de paz se eu não me alimento de paz? Se eu coloco a violência dentro do meu corpo? Entende-se que é um processo de transformação lento que acontece. Mas quando a gente adquire a sabedoria e a gente tem o conhecimento do que é a energia, de como funciona o fluxo energético, de como funciona a espiritualidade, de como são os planos mais elevados, onde não se há necessidade desse alimento grosseiro que a gente precisa aqui na Terra, nós precisamos parar para refletir, colocar a mão na consciência e refletir. Camila, boa noite. Boa noite. Uma das coisas interessantes que você falou, né, sobre ouvir o próprio corpo e entender o que ele precisa, eu me lembrei de uma situação assim, que às vezes não, já aconteceu algumas vezes ao longo da minha vida, né? Que porventura eu estou com uma questão gástrica, né? Algum mal-estar gástrico. Eu sinto vontade de comer determinados alimentos que às vezes não estão na minha dieta diária, no meu costume diário, né? E como isso é interessante, né? Porque o próprio corpo, ele já te diz qual é a solução. A solução que você precisa em alimentos que ele está precisando naquele momento, né? Isso é muito, muito interessante. E grita mesmo, né? Quando a gente começa a observar, existe quase um grito mesmo. Olha, eu preciso de maçã, por exemplo, né? Que é altamente digestivo, hein? A gente faz instintivamente, a gente busca assim, né? Porque dá aquela vontade de comer naquele momento aquele alimento, mas a gente, quando a gente para pensar sobre a ação dele, né, o que que é e de que forma que ele age no nosso organismo, é muito interessante. Pessoal, só um instantinho, que está faltando 4 minutos para nossa conexão aqui cair, a gente vai voltar no mesmo link. Antes da gente encerrar essa parte aqui, eu vou ler o que o Paulo comentou no chat. Acho que é o ponto, que o ponto é exatamente esse. Nós perdemos essa conexão com a natureza, a forma de produção em massa industrial. O indígena consome carne, mas a forma com que se conecta com o todo, como a energia dele e do animal se interconectam, é o que faz a diferença. Sim, tem algumas coisas que, a hora que a gente voltar, eu vou falar, vou responder a Samantha, que é rápido, e depois falo do que o Paulo comentou. 3 minutinhos, vamos lá. Realmente é isso, o nosso corpo fala, é que muitas das vezes a gente deixa passar o que o nosso corpo está falando, né? E esse ponto é interessantíssimo, igual assim, eu tô meio gripado, eu quero tomar um chá, quero tomar uma sopa, eu quero uma coisa que esquenta o meu corpo. E se a gente pega esse gancho de entender que eu tô, igual você falou, que tô com um mal-estar gástrico, e o que o meu corpo está pedindo é essa sabedoria que a gente traz da época que a gente tinha essa sabedoria, essa conexão maior com a natureza e com o nosso corpo. E porque se a gente para dar vazão, a gente sabe. O, o negócio é não cortar a conexão, é dar vazão para essa conexão. Que o nosso corpo, ele pede o que ele está precisando. Pessoal, vamos lá, todo mundo volta nesse mesmo link, tá certo? Até já.